Leitura da Bíblia, do dia 22 de janeiro. O livro de Gênesis, capítulos 44 e 45, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão?
E respondemos a meu senhor: temos pai, já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós
para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei
antes que eu morra. O Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 36. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo-o, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Salmo 18.
do versículo 37 até o versículo 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Provérbios 4, do versículo 10 até o versículo 13. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida.